Boa noite, queridos. Paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Dia 31 de dezembro de 2018, aqui num culto, nós fizemos um desafio aos irmãos para lermos a Bíblia toda em 21 dias. Estão lembrados disso? Lembram? E alguns disseram, pastor, isso é loucura. Eu até achei também que isso era loucura. Mas uma loucura santa. E graças a Deus, durante 21 dias, nós nos reunimos como igreja, lá na Central, e lemos a Bíblia toda em 21 dias. E eu louvo a Deus porque nós cumprimos com aquele cronograma todo. 57 capítulos por dia. E tinha algumas pessoas que estavam conosco, por exemplo, Dona Jacobede, com 94 anos, ela faltou apenas um dia na leitura da Bíblia toda. E em cada dia estava lá, e nós completamos no dia 21, os 57 capítulos daquele dia todo. E louvado seja Deus, assim, a maioria dos irmãos que passaram por lá participaram da leitura da Bíblia e andaram conosco nesses 21 dias. Mas vamos ter uma outra loucura por aí pela frente, mas não é agora, já não. Mas a gente vai ser comunicado também. Mas o certo é que a gente conseguiu, com a graça de Deus, completar os 21 dias de leitura da Bíblia. O pastor Francisco e o pastor Alcedi tinham que viajar, eles anteciparam. Reuniram-se um pouco mais antes, algumas horas depois também, e leram em 18 dias. Em 18 dias eles tinham lido a Bíblia toda. Então não é difícil, a gente consegue. Meus amados irmãos, graças a Deus por isso. Foi um desafio, uma jornada e ela foi cumprida. Graças a Deus por isso. Nós queremos também agora pedir aos amados irmãos que abram suas Bíblias, por favor, em Joel. Nós temos já alguns domingos falado a respeito do livro de Joel, falando do dia do Senhor, o dia do juízo. E esse dia é um dia de grande importância. O dia do juízo, esse dia do Senhor, ele não é qualquer dia como um dia de hoje que nós estamos vivendo. Não, ele é completamente diferente. Temos visto aqui em Joel profecias que já se cumpriu e profecias que ainda vão se cumprir. Vai chegar a hora delas. Bom, para chegar nessa hora, meus amados irmãos, o que falta? Quantos anos faltam? Séculos, talvez, mas vai chegar essa hora de cumprimento dessas profecias também. Nós vamos ler aqui o capítulo 3 todinho. Me acompanha aí, por favor. Você que está também lá pela internet, que está aí pelo Face, Instagram, nos acompanha. O capítulo 3 de Joel. Diz assim: Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, deram meninos por meretrizes, venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e toda a região da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, fareis sem demora, caí sobre a vossas cabeças a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre vossas próprias cabeças. Venderei vossos filhos e vossas filhas, e os filhos de Judá, e estes aos sabeus, e a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte,
Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. O Senhor faz, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, graças te damos, Senhor, pela revelação, pela palavra do Senhor, que é viva e é eficaz. E dá, Senhor, que a tua palavra permaneça nos nossos corações. E em nome de Jesus nos abençoe essa noite. Amém. Irmãos, o título aqui de Joel todinho fala a respeito do dia do Senhor, dia do juízo. Como eu falei agora há pouco, nós estamos preparados para esse momento? Estamos prontos para compreender que a vida não se reduz ao dia de hoje, ao ano de 2019, 2020, com os projetos que temos para daqui a 10, 15 anos? Será que nós estamos prontos, de fato, o povo de Deus, o povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, aguarda a vinda do Cordeiro de fato? Ou nós estamos apenas vivendo um dia após dia, porque somos, de alguma forma, levados para isso? De alguma forma somos levados a não olhar para a profecia, a não olhar para o Apocalipse, a não olhar que amanhã, tão breve, vai acontecer o dia do juízo. É claro que nós fomos justificados por Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus nos justificou. Mas nós vamos encarar esse dia do juízo. Nós vamos ver o que está acontecendo aqui nas Escrituras Sagradas hoje. Nós faremos parte disso. Vai acontecer o dia do juízo. E nós precisamos compreender esse momento, essa hora, entender que vai acontecer. Para tanto, temos que nos preparar. Se ainda vivemos como se o dia de amanhã não acontecesse, temos que entender que ele vai acontecer. E Deus está mostrando dentro da profecia. Essas aqui agora do capítulo 3, tem profecia que se cumpriu, tem umas que vai se cumprir em breve, bem rapidamente. E como é que começa o livro de Joel? O livro de Joel começa trazendo aqui uma profecia e nós vemos aqui uma tragédia, uma invasão de gafanhotos. Entra aqui o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. De fato, esses gafanhotos entraram. E eles são devastadores, eles comem tudo. Não fica absolutamente nada. Invadiram Israel, ceifaram a terra, acabaram com tudo e também com o povo. Mexeu com o povo também, porque o povo saiu da presença do Senhor. Está diferente de nós hoje, esse povo de Israel lá naquele tempo? Não, irmãos. É tão fácil sermos enganados, tão fácil sermos levados para servir a outros deuses. É tão fácil. Mas eu queria que você observasse aqui comigo, entrasse aqui na história comigo agora, porque
aqui Joel relata um momento, mas a gente vê na história de Israel outros momentos também em que houve essa devastação. Quando o povo de Israel, lá no tempo de Gideão, no tempo dos juízes, o povo se entregou a fazer o que era mal, a seguir outros deuses, o Senhor pegou o povo de Israel por 7 anos e botou debaixo de um jugo dos midianitas durante 7 anos. O povo plantava e não colhia, porque na hora em que eles plantavam, estava tudo nascendo, tudo crescendo. No momento da ceifa, o que acontecia? Vinham os midianitas, os amalequitas, vinha o povo do Oriente e arrancava tudo e não deixava absolutamente nada. Dessa mesma forma, os reis de cima, do norte, da Síria, da Mesopotâmia, vieram e tomaram tudo também. Então, o profeta Joel aqui vai mostrando as profecias que se cumpriram naquele tempo, mas vai mostrando também as que vão se cumprindo. Se nós olharmos agora com as lentes objetivas da máquina de Joel, com que ele viu lá na frente as coisas, nós vamos ver, irmãos, que essa praga de gafanhoto que está mostrada no capítulo 1, essa praga de gafanhoto é apenas uma demonstração do que vai acontecer no dia do Senhor, no dia do juízo, porque a palavra de Deus fala aqui que o Senhor vai congregar nações, vai chamar o mundo, os líderes mundiais, para uma grande batalha. Eles virão de todas as partes. Como isso vai acontecer para que todo olho veja, nós não sabemos, isso é um mistério de Deus, mas aí Ele pode perfeitamente desenrolar tudo, e para que o mundo todo veja, quem está no Polo Sul, Polo Norte, veja o que vai acontecer. Porque Ele assim o fará. Ele é Deus. Ele assim o fará. Capítulo 1, verso 3, ele fala o seguinte: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Mostrando essa visão. Porque isso vai acontecer. O dia do Senhor vai acontecer. E o Senhor determinou um local. Ele determinou um local e chamou esse local de Vale de Josafá. Josafá foi um dos reis de Israel, de Judá. Importante é que tudo isso aqui, esse quadro todo, que nós vamos ver agora há pouco, desmiuçado um pouco mais, esse quadro todo termina em vitória. Termina em vitória com o reinado do Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, iniciando Jesus Cristo, para que todo olho o veja, para que o próprio povo de Israel, que na época o rejeitou e que ainda o rejeita, esse povo possa vê-lo e entender que Ele é o Rei dos judeus, entender que Ele é o Senhor dos senhores, o Criador do céu e da terra. Joel anuncia a restauração da nação de Israel. O povo sendo reagrupado outra vez na Palestina, vindo todo mundo. Aconteceu isso tempos atrás? Aconteceu. Aconteceu, mas vai acontecer de novo. O povo volta todo. No dia do Senhor, Judá e seus inimigos serão cuidadosamente distinguidos, bem distinguidos. O povo de Israel aqui e aqueles que não aceitaram o Senhor, aqueles que não entenderam que Deus é Deus e que Ele reina, serão separados. Um povo bem diferenciado do outro. Deus fará isso. O dia que o Senhor restaurará a sorte de Judá, a sorte de Jerusalém, a sorte do povo de Israel. Ele vai trazer tudo de volta, tudo de volta. Jerusalém que tinha sido saqueada, o Senhor restaurará suas fortunas, em cumprimento à profecia que Ele deu a Moisés. Pegue sua Bíblia aí, por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, e o verso 3. Deuteronômio está lá no começo da Bíblia, capítulo 30, verso 3. E o texto sagrado diz assim: então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de
todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. É isso aqui o texto sagrado. O Senhor já tinha visto isso antes, sabia que ia acontecer isso, e agora ele está dizendo a Moisés: Moisés, avisa para esse povo, avisa para o meu povo, que eu vou trazê-los todos de volta, por onde quer que eles andarem. E esse povo todo vai assistir de pé aquilo que o Senhor Deus vai fazer. Ao mesmo tempo que o Senhor está reunindo o povo de Israel, vai congregar também agora as nações. Irmãos, a nossa nação vai estar lá, o Brasil vai estar lá. Na época, quem será o presidente ou quem será o governante da nossa nação vai estar lá. Pastor, mas espera aí, não é só o povo que estava ali em volta de Israel, o povo que... Babilônia, Assíria. Não, meus amados irmãos, essa congregação aqui é mundial. O texto da palavra de Deus se refere aqui ao mundo. Ele vai trazer os governantes todos, porque ele vai se apresentar. Aqueles que negaram o nome do Senhor, aqueles que não quiseram acordo com Deus, eles verão a face do grande Deus, do nosso Senhor e Salvador. Então, o Senhor vai congregar o seu povo, mas vai reunir também o povo da terra. E o local do julgamento, a Bíblia diz aqui que é o Vale de Josafá. E é citado em apenas 2 versos, esse vale, o Vale de Josafá. Em Joel capítulo 3, verso 2 e verso 12. Agora, se o tal local geográfico era conhecido ou desconhecido da antiga Israel, nós não sabemos. Nós não sabemos se é certo do local lá, não podemos definir qual é. Alguns pesquisadores sugerem que é um vale ainda no futuro. Por que eles olham e dizem assim que é um vale ainda no futuro? Porque Zacarias, no capítulo 14, verso 4, diz que o Senhor Jesus vai colocar os pés em cima do Monte das Oliveiras. E quando ele colocar os pés em cima do Monte das Oliveiras, pelo que vai acontecer, o Monte das Oliveiras vai abrir no meio. Zacarias diz isso. O monte vai se abrir no meio, para um lado e para o outro, e vai formar um tremendo vale. Alguns acham que esse vale será o Vale de Josafá, outros não. Mas o certo é que aquele dia vai ser um dia sem igual, vai ser um dia de tormento, vai ser um dia de clamor, de angústia, de medo, de pavor. Você vai estar lá. Você, lavado pelo sangue de Jesus, vai ver essa cena. Porque o Senhor reina na sua vida, reina na minha vida. Ele é Senhor de cada um de nós. Nos comprou com o sangue dele. E ele vai se apresentar ao mundo. Se esse local é esse que Zacarias fala, nós não sabemos. De qualquer forma, a importância do nome não está na sua localização geográfica, mas no significado. O Senhor julga. Josafá significa o Senhor julga. É naquele vale, seja ele ali, ou seja, do vale que vai aparecer, o Armagedon, que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 16, verso 16. Se for Armagedon, que lá seja também, mas vai ter o grande julgamento. Todos vão passar por esse julgamento. E todos vão ver a glória de Deus, o Deus de Israel. Aqueles que crucificaram a Jesus também o verão. A razão para o julgamento também de Deus e o tratamento que as nações, foi pelo fato do tratamento que as nações fizeram ao povo do Senhor, o povo de Israel. É claro que Deus pegou e estava punindo o povo de Israel. Porque o povo de Israel abandonou o Senhor. Deus se mostrou, meus amados irmãos, qual foi o povo da terra? O único povo da terra que comeu maná foi o povo de Israel. Não teve outro sobre a terra. O único povo da terra que andou, passou por dentro de um mar seco, sem nenhuma gota d'água, e eles pisaram a pé enxuto, como diz a palavra de Deus, foi o povo de Israel. Foi o único povo do mundo que durante a noite
uma nuvem espessa ficava sobre eles e ela funcionava como uma lâmpada dessa, para que eles pudessem caminhar. Durante o dia, o sol ardendo, aquela nuvem ficava sobre eles também, de forma a não crestar a pele. O único povo que viu tal coisa. O único povo que viu a manifestação de Deus falando com Moisés naquele monte, o monte tremia todo. Mas esse povo se afastou do Senhor. Esse povo abandonou o Senhor. Ainda que visse tudo isso, enquanto Moisés passou alguns dias, 40 dias, em cima daquele monte lá, falando com Deus, recebendo do Senhor as tábuas da lei, aquele povo que tinha visto maravilhas no Egito, esse povo agora estava dizendo, o nosso Deus é um bezerro de ouro. Será que nós somos tão diferentes deles? Eu creio que não. Nós não somos tão diferentes. Ainda que nós declaremos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, mas muitos de nós se desviamos por poucas coisas, por um prato de lentilha. Muitos de nós nos desviamos, porque eu não fui com a cara do pastor, não gostei daquele sermão, não gostei daquela pregação, então o pastor foi duro comigo, e pega o beco. Se encontra dentro dos bares, encontra-se nas ruas, praticando todo tipo de afronta ao Senhor. Não somos tão diferentes. Mas quando tem transformação de fato, quando tem temor de fato no coração, e quando a gente entende que uma repreensão do Senhor, uma correção do Senhor nas nossas vidas, não nos dá o direito de nos afastarmos deles, porque ainda que estejamos sendo corrigidos, como o povo de Israel era corrigido, Ele ainda continua sendo o nosso Deus, continua nos amando, continua cuidando de nós, porque o pai corrige o filho a quem ama, e o Senhor fez isso com Israel durante muitas vezes. Usou os povos da terra para corrigir Israel. E a razão do julgamento era o tratamento que o povo estava dando, o povo que ele disse, vocês vão corrigir o meu povo, era o tratamento que eles estavam dando aos filhos de Israel. E o que acontecia? Como diz aqui o texto sagrado. Comercializavam os filhos de Israel. Pegavam os meninos, trocavam por meretrizes. Levavam cativos e chegavam numa cidade e diziam, olha, eu preciso de uma meretriz, toma aqui um menino por conta dela. E assim trocava. Trocava as moças, as meninas, as filhas de Israel, por vinho, pelo embriaguez que passa repentinamente. E isso irritou profundamente o coração de Deus. Porque os povos que Deus estava usando para corrigir Israel, ultrapassaram os seus limites, foram além daquilo que Deus pedia que eles fizessem. Subjugaram o povo, venderam como mercadoria barata, como se ele tivesse o menor valor. Deus se irritou com isso. Deus se irritou com isso. O Senhor reclamou tal procedimento e chamou aquele povo, mesmo errado como ele estava, de minha herança. Eles são meus, é minha herança. Irmãos, é uma maravilha quando a gente entende, compreende o que Deus fez conosco por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, nos tirou da morte, e disse agora vive. E a gente olha para Jesus e diz, tu és o meu Senhor e meu Salvador. Vê em Jesus a nossa salvação. Vem em Jesus o perdão de todos os pecados. Vem em Jesus o novo nascimento. E o Senhor continua dizendo, você é meu povo, você é minha nação, você é meu sacerdócio. Vocês são meu povo. Deus não nos despreza. E Jesus sabe quando nós somos atingidos mortalmente. O Senhor Jesus está vendo quando nós somos injuriados. O Senhor Jesus está vendo quando não tem justiça sobre nós, e Ele corrige os injustos que praticaram injustiça contra o seu povo. Hoje, nos dias de hoje, Ele é o mesmo. O Espírito Santo tem ciúme de nós.
Jesus chamou o seu povo, Deus chamou o seu povo de minha herança. O que dizer a respeito de nós mesmos hoje, irmãos? Nos dias de hoje? Nós que somos filhos de Deus, fomos resgatados pelo sangue de Jesus, é que o Senhor tem o mesmo cuidado conosco. Hoje, 2019. As nações haviam dispersado o povo do Senhor, vendido como escravos em terras distantes. E pegaram a terra dele e dividiram também a terra do Senhor. Embora, como eu falei agora há pouco, o próprio Senhor tenha designado a terra para os inimigos de Israel. E lá em Jeremias, quando Jeremias está fazendo as lamentações, se você puder abrir sua Bíblia e me acompanhe, Lamentações capítulo 5, verso 2, está escrito assim: a nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Miqueias, no capítulo 2, verso 4, diz: naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, Deus a troca como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Ainda que o povo de Israel tivesse completamente nas mãos dos seus opressores, esse povo ainda continuava sendo o povo de Deus. E Deus agora vai punir esse povo que ultrapassou os limites, porque eles não reconheceram que Deus estava no controle do seu povo ainda. Continuava no controle do seu povo. Ele não tinha largado de mão a sua herança. Continuava no controle. E porque esse povo não reconheceu Deus assim, o Senhor resolve puni-los também. Irmãos, num contexto religioso, naquele local, naquelas nações em volta de Jerusalém, em volta de Israel, cada nação daquela tinha um Deus, e cada nação daquela honrava o seu próprio Deus, e buscava nele o seu bem-estar. Todas as nações faziam isso lá. Qualquer revés de sorte na nação tinha de ser interpretado como prova da impotência do Deus daquela nação. O povo olhava para o Deus daquela nação. Se eles perdessem uma guerra, quem estava sendo envergonhado também era o Deus daquela nação. E assim, Deus usou Israel para mostrar que deuses eles não eram, quando o Senhor deu vitórias e mais vitórias ao povo de Israel. Mas eles olhavam assim. O fato de Israel, o fato do Deus de Israel se recusar a atender o povo quando o povo clamava, a intervir, era por causa do pecado do povo de Israel. Mas ele não deixou de ser Deus de Israel. O que acontecia então com os vizinhos, quando via que o povo clamava, quando via que o povo chorava diante de Deus e o Senhor não respondia? O que eles diziam? Eles simplesmente diziam: Israel não tem Deus. Os povos insultavam os filhos de Israel, insultava Deus. Onde está o teu Deus? Não os insultam hoje também? Cadê o teu Jesus? Tua vida era tão legal quando tu estava aí no mundo, roubava, tu fazia um monte de coisa, nunca era preso, tu estava numa boa, tinha dinheiro, tinha tudo, tinha fama, tinha tudo. Aí tu inventou de ir para dentro da igreja presbiteriana, aí tu, de repente lá, acabou-se tudo que tu tinha. Ficou pobre. Olha aí como é que está a desgraceira. Alguns dizem isso. Depois que tu se tornou crente, olha como é que está a tua vida. Acabou tudo, não tem mais nada. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você, meu amado irmão. Meu querido irmão. Você que está aí também nos acompanhando. Quando nós não conhecíamos ao Senhor Jesus, nós não tínhamos o caráter de Cristo, nós não tínhamos a moral de Cristo, nós não tínhamos o amor de Cristo em nós, embora tivéssemos sido escolhidos antes da fundação do mundo, mas ia chegar o momento do Senhor se revelar, se nos mostrar.
Estamos vivendo de acordo com as regras do mundo. O inimigo de nossas vidas, de alguma forma, e o nome dele é Satanás, o nome dele é Diabo, ele de alguma forma trabalhava insistentemente para que nós não olhássemos para a cruz. E ia dando prato de lentilhas, e entregando as coisas, as facilidades, para se ter alguma coisa material. Mas acontece que chegou a hora que o Senhor disse assim: Eli, se levante e vá falar do meu evangelho para o Abraão. E o Eli obedece, vai lá e fala para o Abraão. Abraão, que estava vivendo no mundo, embora fosse do Senhor Jesus, antes da fundação do mundo, tivesse o nome dele escrito no livro da vida já, tudo preparadinho, mas precisava que o Eli fosse lá e anunciasse quem era Jesus para ele. Abraão então reconheceu Jesus. Agora, aquilo que ele ganhou injustamente, aquilo que foi fruto de roubo, aquilo que foi fruto de engano, aquilo que foi fruto de mentira, aquilo que entrou na casa dele injustamente, o Senhor pega e tira, sai tudo, para dar a você, pelo suor do seu rosto, pelo trabalho honesto, o trabalho que vem das suas próprias mãos, aquilo que Deus abençoa dentro da sua casa. Aí, meu filho, dura, uma geladeira passa 20 anos funcionando, um fogão vai 15, 20 anos funcionando, o sapato dura 10 anos, uma roupa que você dá porque a bicha não estraga de jeito nenhum. É a mão de Deus operando. É a mão do Senhor operando nas nossas vidas, porque tem justiça, tem bênção. É o Senhor que faz a diferença nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Nós estamos separados do mundo, o Senhor nos separou do mundo, para a glória dEle, tão somente para a glória dEle. E o povo de Israel foi esse povo escolhido, que Deus colocou a mão. Nós somos esse povo escolhido, que o Senhor colocou a mão sobre nós também. E louvado seja o Senhor, porque Ele nos escolheu. Glória a Deus por isso. Então o povo insultava. Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? O salmista, no Salmo de número 42, no verso 10, ele diz assim: esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Como eu falei agora há pouco, a vergonha do povo torna-se a vergonha do seu Deus. Podemos ver também os salmistas, no Salmo 44, Salmo de Corá, o Salmo 44, versos 23 a 26. Abra aí, por favor, sua Bíblia. Abra aí, por gentileza. Salmo de número 44, verso 23 ao verso 26. Olha como está escrito aí. O povo gritando, lamentando, buscando o Senhor, buscando a face do Senhor. Desperta, porque dormes, ó Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo, como que pegando-nos, apegado ao chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua benignidade. O povo clamava a Deus, porque se envergonhava do que estava vivendo. Mas a mão do Senhor estava sobre eles. Joel, no capítulo 3, o verso 4 e verso 8 diz assim, do 4 ao 8 diz assim a palavra de Deus: que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, fareis sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, meteste nos vossos templos e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar de longe dos seus limites, eis que eu suscitarei do lugar para onde vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes
aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. O Senhor fala diretamente aqui aos fenícios, Tiro e Sidom, e aos filisteus, 2 grupos que lucraram economicamente com a miséria de Judá. Eles lucraram com isso. Mas o Senhor se identificou com o seu povo. O Senhor se identifica com o seu povo e justifica esse povo. O povo de Israel estava sendo corrigido pelo Senhor, estavam sendo escravizados por uma nação que o Senhor tinha escolhido. Podemos passar hoje por provações, irmãos? Podemos. Podemos sim. Mas o Senhor não nos abandona. Alguns o Senhor puxa pela orelha, puxa. Lá em Hebreus, o Senhor fala, qual é o pai que não corrige o filho a quem ama? Se você está pegando uma lapada segura no lombo, baixa a cabeça e, Senhor, me corrija. Continue, Senhor. Porque o Senhor está fazendo isso com a gente, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. O que o Senhor está fazendo isso com a gente hoje, é para que nós nos aperfeiçoemos. Que não saia de nossa boca nenhuma blasfêmia. Que não saia de nossa boca nenhuma injúria. Que não saia de nossa boca murmúrios. Quando o Senhor está nos corrigindo, a gente sabe que errou. A gente sabe que se afastou do caminho. E o Senhor, por amor, vai lá e pega a gente e traz de volta. Vem cá, meu filho. Isso é tão maravilhoso saber que somos amados pelo Senhor. Isso é tão maravilhoso sabermos que temos um Pai que cuida de nós. Ele faz isso. O Senhor continua fazendo isso até hoje. O povo de Sidom foi vendido. Aconteceu isso, aconteceu. O povo de Sidom foi vendido como escravo. Eu fui dar uma pesquisada na história e encontrei Antíoco, um dos reis, Antíoco III, 345 anos antes de Cristo, enquanto os cidadãos de Tiro e Gaza foram escravizados por Alexandre em 332 anos antes de Cristo. Talvez os próprios judeus tenham participado disso, porque a palavra de Deus o disse, que era o povo judeu que ia vender os filhos deles. Aconteceu isso? Aconteceu. Agora o Senhor chama a guerra. Tem um chamado aqui à guerra agora. Do capítulo 3, do verso 9 ao verso 16, nesse ponto o julgamento das nações é descrito. E aparece aqui agora, no verso 9, um mensageiro. Aparece aqui agora no verso 9, você pode olhar aí comigo, por favor, diz assim: proclamar isto entre as nações. Proclamar isto entre as nações. Mensageiros não são identificados, mas são instruídos a lançar um chamado à guerra às nações. Como no começo eu falei, o Brasil vai estar lá. Uma chamada para os participantes. Essa chamada aqui são para os participantes dessa guerra. E quem são esses participantes? As nações e o Senhor. É o que está escrito aqui. As nações e o Senhor. Do verso 12 ao verso 13, vemos o chamado do Senhor. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Levante-se as nações. Ora, vai ver que alguém lá do Uruguai, ou alguém aqui do Brasil, que vai ser o governante nessa época, nós não sabemos quem será, mas de repente, na cabeça dele, na mente dele, na psique dele, no entendimento dele, de repente ele saberá aonde é o vale de Josafá, aonde é o vale, aonde vai ocorrer o julgamento. De repente eles saberão. O Senhor fará com que eles entendam e eles vão partindo para lá, prontos para uma guerra. Irmãos queridos, eu quero que você imagine aqui comigo. O texto sagrado aqui diz assim para o povo de Israel: pegue as relhas, transformem em lanças. Pegue as podadeiras, transformem em espadas, porque vão entrar numa guerra.
Ele diz isso para o povo de Israel. Mas aí você pode dizer assim, pastor, peraí. Mas o dia de hoje está sendo construído mísseis de longo alcance, bombas, que a bomba atômica que os Estados Unidos usou na Segunda Guerra não significa mais nada hoje. Está sendo construído muitas coisas. E esse povo todo, quando, pelo ódio que ele tem de Israel, eles vão levar todo esse arsenal para lá, para aniquilar Israel e não deixar acontecer mais nada, simplesmente toda a nação de Israel sumir e até o local geográfico desaparecer do mapa. Tem bombas assim. Mas aqui quem está chamando para essa guerra é o anfitrião da casa. Quem está chamando aqui para essa guerra é o Senhor, o anfitrião de Israel. Chama seus adversários e diz, venham para o vale da decisão. Venham todos. Eu me lembro quando eu era menino, que a gente se estranhava uns com os outros, aí armava assim o murro e dizia assim, vem. Vem, se tu é homem, vem. Não conta as vezes que eu apanhei por causa disso. Mas você toma essa decisão. Aqui, quem está dizendo para as nações é o Senhor Jesus. É Ele. Venham com seus armamentos. Venham. E o certo é que eles haverão de se congregar nesse local que a Bíblia fala, que é o Vale de Josafá, ou o Vale da Decisão, no verso 14. É o anfitrião da casa. E o anfitrião da casa vai dar o veredito final para o que vai acontecer. Verso 14 ao verso 16 diz assim: levantem-se as nações, multidões e multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Eu quero que você imagine aqui agora esse povo todo com as suas armas, com todos os seus exércitos naquele vale, todos preparados para aniquilar Israel, todos preparados para aniquilar o povo que Deus escolheu para ele e chamou de meu povo, para aquele pedaço de terra que o Senhor elegeu um monte lá e disse, esse é o meu monte, o Senhor vai estar nele. Imagine agora, todos congregados com as suas armas, todo mundo pronto para explodir bombas, e de repente, o sol, no pico do dia, esse pico do dia aqui é meu, mas vai dizer que ele está lá meio-dia, ele pum, apaga. Nesse momento em que o povo está preparado para jogar bomba, a lua perdeu-se, as estrelas não brilham mais, tudo se faz noite, tudo escurece, já não consegue mais ver os alvos para onde eles poderiam mirar seus mísseis. Não se pode mais ver absolutamente nada, está tudo escuro, vão depender de luzes, lâmpadas. Vale da decisão. De repente a Bíblia diz aqui que nesse local do veredito ficarão confusos todos os que rejeitaram Jesus Cristo, ficarão confusos todos que rejeitaram o Deus de Israel, ficarão sem saber o que fazer. E Deus assim fez isso várias vezes, confundiu o próprio povo, fazia com que eles se matassem. Quando um rei se dobrava diante do Senhor e dizia, ó Deus, ouve Senhor, o insulto que eles estão fazendo ao teu povo. Esse povo vai olhar para eles mesmo e não vão se entender absolutamente nada. Não vão compreender absolutamente nada. Escurecimento dos corpos celestes serve como um sinal sinistro, por sinal, dessa proximidade do dia do Senhor. E nessa hora em que todos estarão nessa confusão, é que o Papai do Céu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele, diz aqui a palavra de Deus, que Ele dá o seu grito, o grito de batalha, esse grito que é tão estrondoso, um rugido, é o leão de Judá que se levanta e ruge como se fosse um leão, trovões e relâmpagos aparecem,
e produz uma desordem cósmica naquele instante. Estava tudo escuro e de repente se ouve um rugido. É o Senhor falando ao seu povo. É o Senhor dando ordem. Abra aí Joel capítulo 2, por favor, me acompanhe. Eu quero que você leia comigo. Joel capítulo 2. E esse dia não está distante, meus amados irmãos. Ele não está longe. Joel 2, a partir do verso 10. Diz assim: diante deles a terra treme a terra, e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Verso 11: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? Abra Apocalipse capítulo 16, verso 16. Vá lá para Apocalipse 16, 16. Diz aqui o texto sagrado: então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Verso 18: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. É a natureza se revolvendo com a voz daquele que criou os céus e criou a terra, do Todo-Poderoso. É o vale das decisões. É o vale das decisões. Irmãos, ali as nações da terra verão quem é Deus. Ali o próprio povo de Israel verá quem eles crucificaram. Aqueles que disseram lá no começo: caia sobre nós o seu sangue, caia sobre nossos filhos o seu sangue. Eles verão o Senhor e saberão que Ele reina sobre o seu povo. No vale da decisão. Vale da decisão. Jerusalém é o local do santuário sagrado do Senhor, seu santo monte. Joel fala isso no 2:1. Será sagrado no sentido de que nunca mais será contaminado por invasores estrangeiros. Nunca mais entrará uma nação e roubará o povo e tirará do templo do Senhor aquilo que ele colocou lá dentro. A terra de Canaã, diz aqui o texto sagrado que nós acabamos de ler também, que a colheita de uvas será tão generosa que o vinho aparentemente escorrerá das montanhas. É o Senhor, após tudo isso, agora abençoando o povo de Israel. Literalmente. O leite será abundante, como sinal de prosperidade. Canaã anteriormente foi descrita como terra que mana leite e mel. Isaías no capítulo 55, verso 1 diz assim: ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Os riachos sazonais daquela terra nunca mais secarão, nunca mais. Continue com a sua Bíblia aberta em Joel, por favor. Capítulo 3. Verso 19, 20, e nós vamos ler até o 21. Diz assim, a partir do verso 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite. Todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte, de onde, meus amados irmãos? Da casa do Senhor, e regará o vale de Setim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Verso 20: Judá, porém, será
habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que foram expiados, porque o Senhor habitará em Judá. Olha aqui o contraste. Dá para você ver o contraste? A abundância no povo de Israel, na terra de Judá, do povo de Deus. E a sequidão naqueles, representado aqui pelo Egito e pelo Edom, e por Edom, a sequidão, a desolação, terras áridas, deserto, por aqueles que rejeitaram o Senhor. Irmãos queridos, nosso Brasil, a nossa nação, há bem pouco tempo atrás, e nós somos testemunha disso, e eu não quero falar aqui de partido nenhum, mas há bem pouco tempo atrás rejeitou o Deus de Israel. Nossa nação se aliou a outras nações que rejeitaram o Senhor Deus. Papai do céu manda que nós oremos pela paz de Jerusalém. Oremos pela paz de Israel. Porque esse Deus que criou os céus e a terra, escolheu aquele povo para ele e disse: você é minha nação. Eu quero que você use meu nome e espalhe o meu nome por toda a terra. Diga para todas as nações que eu sou Deus. O Senhor escolheu Israel para isso. Israel, de alguma forma, deixou de cumprir a vontade de Deus. O Senhor levantou outro povo, que se chama pelo nome de Jesus, e disse: vá e anuncie a todo mundo, em todos os lugares, em todos os cantos da terra, anuncie que eu sou Deus, anuncie que eu sou o Salvador. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Essa ordem está sobre nós. Temos a responsabilidade de dizer que o Senhor reina, porque Ele vai se apresentar ao mundo. Ele vai se apresentar ao mundo. E a nação de Israel que o rejeitou vai se curvar diante dele e dizer: tu és o Senhor. Nós estaremos glorificando e louvando ao Senhor, porque fomos lavados pelo sangue dele. Regenerados, povo eleito. Porque e por qualquer coisa no mundo eu vou trocar esse direito que foi me dado. Nada tem mais valor do que isso. A sua caminhada, meu amado irmão, a sua caminhada, minha amada irmã, é rumo ao céu. Isso aqui é um tempo que nós estamos passando sobre a terra. E nesse tempo que estamos passando sobre a terra, nós devemos glorificar o nome do nosso Senhor em todo canto. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua repartição, na sua casa, para que os seus vizinhos vejam o seu testemunho. Aonde quer que você for, o nome de Jesus tem que ser glorificado por você. Eles verão Jesus Cristo em você. Você tem autoridade para poder expulsar demônios. Se o seu vizinho está lá endiabrado, você tem autoridade para chegar lá: Satanás, saia da vida do meu vizinho, em nome de Jesus. Você recebeu a autoridade do Senhor Jesus para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É o nosso Deus. É o nosso Senhor, que reina pelos séculos dos séculos. O que tem mais valor do que tudo isso? Seu caminho para o céu. A segurança e a prosperidade, aqui retratadas nesse texto, diz aqui a palavra de Deus para o povo de Israel e para o povo do Senhor, nunca mais será interrompido. Judá e Israel e Jerusalém serão habitados para sempre, nunca mais ficará desolada. E Joel termina com a afirmação da presença do Senhor em Sião. Jesus vai ficar sobre aquele monte lá. Que Deus nos abençoe, amados. Não se desvie, meu amado, nem para a direita nem para a esquerda. Não deixe resvalar os seus pés. Tentação vem, vem. A palavra de Deus fala que a tentação vem, vem. Mas ela vem até o ponto que eu posso suportar. Qualquer um de nós em Cristo Jesus podemos suportar as tentações. Qualquer um de nós. Ela não é sobre-humana.
E na hora que vem a tentação, o Senhor me dá livramento. Está escrito lá em 1 Coríntios. O Senhor me dá livramento para que eu possa sair dela. Glorifiquemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Eli, por favor, venha para cá. Em todos os nossos momentos de nossas vidas. E aguarde o dia da vinda do Senhor. Aguarde, porque Ele virá. Ele virá. Sentados como estamos, vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. E nenhuma profecia que os Teus servos, os profetas, abriram a boca, ungidos pelo Espírito Santo, deixou de se cumprir. E nenhuma deixará de se cumprir. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez seus filhos, uma geração eleita. Nós te louvamos, damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Estou ali. Vamos ficar em pé, queridos? Nós vamos orar por um grupo de missionários que estão no barco enfrentando uma tempestade muito forte. Nós recebemos uma mensagem agora. Assim como o dia do Senhor é iminente, as misericórdias do Senhor também estão sobre nós. O cuidado do Senhor está sobre nós. Nós vamos orar e vamos encerrar nosso culto. Senhor, nós te glorificamos pela Tua palavra. Palavra renovadora, palavra de esperança. Palavra que também nos aponta que o dia do Senhor está próximo e iminente. Palavra que nos dá a garantia de que o Senhor vai julgar a terra. O Senhor certamente fará uma grande batalha e derrotará os teus inimigos, ó Deus. E nós iremos experimentar da tua glória. Nós iremos experimentar de uma terra restaurada. Nós iremos experimentar um povo purificado. Nós iremos estar frente a frente, face a face, com o Rei glorioso, o nosso Jesus Cristo. Então nós declaramos: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, apressa a sua volta, Senhor. Nós cremos que o Senhor certamente virá sem demora. Mas agora, Deus, aqui nós clamamos pelos nossos amados que estão viajando no barco. Ó Deus, eu não sei ao certo onde os nossos queridos estão, mas ó Pai, essa tempestade que está trazendo temor e pavor aos nossos irmãos missionários, Senhor, em nome de Jesus, basta uma palavra do Senhor para que as águas se acalmem, basta uma palavra do Senhor para que eles se encham de fé e de certeza de que o Senhor está no controle da vida deles, da história deles. E aqui como igreja nos compadecemos, como igreja nós clamamos, como igreja nós cremos e apresentamos esses amados no teu altar, ó Deus. Muito obrigado por esta noite, noite de adoração, noite de celebração, noite em que o Senhor falou conosco, falou ao nosso coração. Nós te adoramos e nós te bendizemos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Santo Espírito de Deus estejam sobre os filhos e filhas do Senhor que estão neste lugar e sobre todos os filhos de Deus espalhados por toda a terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.